Bom, terceiro ano. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer o inverso do que a gente construía lá no primeiro ano. No primeiro ano nós recebíamos uma função e através daquela função a gente construía o gráfico dela. Agora a gente vai ter um gráfico e a partir desse gráfico a gente vai definir a função ou a equação que forma essa reta. De que maneira a gente consegue isso? Vamos fazer a leitura certinho. Ao definirmos um ponto A com coordenadas x0 e y0, é o nosso ponto inicial, por isso que ele fala que é x0 e y0, tá? E um coeficiente angular m. Esse coeficiente angular é a medida do ângulo que nós temos aqui, ó, formando esse triângulo que lá no primeiro ano a gente trabalhava as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Ele vai dizer também, né? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente e dava a tangente do ângulo. E é a mesma coisa, a gente já descobriu agora, a gente chama ele de coeficiente angular, que ele mede a inclinação da nossa reta, ok? Então, para obtermos a equação da reta R, consideremos um ponto P. Esse ponto P, ele vai estar traçado, ele é colinear a essa reta, ou seja, ele está seguindo o mesmo sentido, ele está no mesmo, um ponto que pertence a esta reta. A gente vai fazer o seguinte, esse ponto P qualquer, distinto de A, ou seja, ele tem que ser um ponto diferente de A, e ele tem que pertencer a essa reta R. Como a gente vai construir essa equação geral da reta? Daí, olha só, nós temos aqui o triângulo APC. Vamos imaginar, nós tínhamos o ponto inicial A, nós temos o ponto P, que é o nosso segundo ponto, e pelas relações trigonométricas, ó, a gente formou um triângulo, APC, ok? Aqui está o nosso ângulo de 90 graus. E aí ele colocou, a tangente do ângulo é o CP, que se a gente for lembrar é o nosso cateto oposto ao ângulo, dividido pelo AC, que se a gente for lembrar é o nosso cateto adjacente, resultaria na tangente, o ângulo da tangente. Numa outra linguagem, a gente entende que é a mesma coisa, que o coeficiente angular é o quê? É o y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1, ó. É a mesma coisa, só que escrita de uma forma diferente. E agora, a gente vai pegar essa formulazinha e para ficar mais fácil da gente resolver, eles transformaram ela nessa formulazinha aqui, ó. E tem um macetezinho pra gente não esquecer dela também, tá? A gente pode falar que é ioiô, mi, xoxô. Daí a gente não esquece a sequência. E como que eles transformaram isso aqui, ó? O x menos x0 estava dividindo, passou multiplicando. Ó, só isso. E dessa forma fica mais tranquilo para a gente estar resolvendo e encontrando a equação da reta. Vamos ao nosso primeiro exemplo aqui então, tá? A equação de uma reta que passa pelo ponto A. Ó, lá em cima ele dizia que nós tínhamos que ter um ponto original, certo? Com coordenadas x, y, com certeza. Então, aqui nós temos ponto A, coordenadas 4 e menos 3. E tem coeficiente angular menos 2. Eles já fizeram essa divisão aqui, ó, e já descobriram que a inclinação dessa reta é de menos 2. Como descobrir a equação da reta, então? O nosso A vai ser sempre as coordenadas do x0 e do y0, porque é o nosso ponto inicial. O coeficiente angular é a letrinha M, que no caso aqui está marcando menos 2. Então, é só substituir. Esse y eu não tenho, menos da fórmula. Quem era o meu y inicial? Menos 3, ó, então tem que fazer o joguinho de sinal. O coeficiente angular ele está me dando, é menos 2. O x eu não sei, o x inicial era quem? Menos 4. Agora é só resolver. Y menos com menos mais 3, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 4, menos com menos, mais 2 vezes 4, 8, ok? Aí na equação da reta, a gente chama essa equação de equação reduzida da reta. A gente vai deixar o y aqui, ó, em evidência, e todos os outros termos a gente vai passar para o outro lado. Então, quem é que já estava aqui? Menos 2x
Aí esse 8, ó, foi feito direto aqui, tá? O 3 era positivo, passaria negativo. 8 menos 3 fecharia o nosso 5, beleza?